Hoje nós vamos falar sobre pensamento. Lembra, na semana passada a gente falou sobre imaginação, que a imaginação precisa ser renovada. Jesus deve penetrar em todas as áreas da nossa vida, mesmo que a gente não saiba tudo sobre isso, né? Há mistérios, são coisas imbricadas, o pensamento e a imaginação. Então, semana passada a gente falou, né, citamos versículos sobre a imaginação. E hoje vamos citar versículos sobre o pensamento. E o que é o pensamento? Faz parte da gente, não tem como a gente ser sem pensar. Mas vamos a alguns conceitos sobre o que seja pensamento. O processo em que uma pessoa projeta ideias e as relaciona de tal forma que constituem um todo com sentido. O pensamento é uma disposição natural do homem e pode assemelhar-se ao conceito de reflexão. Outro conceito o pensamento é considerado a expressão mais palpável do espírito humano, pois através de imagens e ideias revela justamente a vontade deste. Ou seja, vocês viram aqui várias coisas misturadas. Porque quando a gente fala que nós somos um espírito, que é o nosso eu verdadeiro, possuímos uma alma, que é a sede das emoções, da vontade e da mente, e habitamos um corpo, a gente separa para ficar mais fácil da gente ver, mas é tudo junto e misturado. Então, você vê que essa própria definição aqui fala palpável do espírito humano. Então, você vê que tá tudo misturado aqui, né? Através de imagens e ideias, nós vimos a imaginação. Então, está imbricado e revela a vontade deste. A gente viu que a gente primeiro imagina, depois faz. E o fazer está conectado com a nossa vontade. Mais uma definição: o pensamento é fundamental no processo de aprendizagem. O pensamento é construtor e construtivo do conhecimento. O principal veículo do processo de conscientização é o pensamento. Então, é algo muito importante. Mesmo sem a gente querer, a gente está pensando. Mas o que esses conceitos estão falando, que você pode agir sobre o seu pensamento. Você existe uma consciência, existe um modo de pensar. Então, você vê que ele é maleável. Por isso, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa renovação do pensamento. Ou seja, você deve e pode mudar de ideia. E é essa mudança que nos faz vivos, que faz sempre a gente partir para novos desafios, para a gente poder mudar, poder modificar. Você pode ter consciência, eu pensava errado, ou eu pensava de outro jeito, agora eu estou pensando de uma forma mais alinhada com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, que no frigir dos ovos, o objetivo, né, da palavra de Deus, eu acho, e do que Jesus veio fazer, é que nós sejamos transformados, que a gente se torne uma nova criatura, um novo ser. Mas isso tem que passar por todas as áreas da nossa vida. E nós, como cristãos, temos um papel importante. Jesus nos delegou a responsabilidade de ir, de pregar o evangelho a toda criatura. E é um constante processo de aprendizado, de descobrimento, e é isso que nós vamos ver um pouquinho aqui. O que a palavra diz sobre esse pensamento, que é, podemos dizer, algo chave, né, do nosso ser. Então, e que é fundamental no processo de aprendizagem. Nós queremos aprender sobre a palavra de Deus, então nós devemos aprender sobre o pensamento. Esse é o meu intuito aqui, de fazer uma reflexão juntamente com vocês.
E como que é o pensamento do homem? Então, separei 2 versículos. O primeiro está em Provérbios 6,18, que diz assim: o coração que maquina pensamentos perversos, pesca se apressa a correr para o mal. Então, já falou que a gente pode maquinar pensamentos perversos. Então, a gente está vendo uma faceta da gente, né? E em Efésios 2,3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, aqui está falando que a gente tinha um pensamento antes de conhecer a Jesus e devemos ter um pensamento depois de conhecermos a Jesus. Antes é aquele pensamento ditado, né, pela nossa socialização, pela nossa cultura, nossa história, mas que devemos ter um pensamento depois de conhecer Jesus. Por quê? Porque a gente andava de um jeito e vamos andar de outro. A gente se guiava pela lei, né, do que estava acontecendo ao nosso redor, vamos dizer assim, uma lei geral. E agora não, agora nós temos uma lei específica, que é a lei de Jesus, que é o quê? Essa lei, ela é diferente da lei dos 10 mandamentos, é aquela lei impressa em nosso coração, porque quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem morar em nós e nós temos uma outra identidade, somos cidadãos do reino de Deus. Então a gente deve pensar, imaginar e agir de acordo com os princípios do reino de Deus. E este é o papel nosso de cristão, de crescer, né? Jesus logo falou para Pedro: tu és, mas tu serás. Então Jesus sempre tem uma expectativa a nosso respeito, que a gente é de um jeito, mas pode vir a ser de outro. Não exatamente a personalidade, nós não vamos virar outra pessoa, mas os nossos pensamentos, que moldam nossa consciência, que é o veículo de conhecimento, nós devemos também alinhá-lo à palavra de Deus. E a gente vai ver que a Bíblia nos diz como fazer isso e como que processa essas coisas. Então, esse pensamento, você tem pensamentos perversos e pensamentos, vamos dizer, o contrário de perverso seriam bons. E eu costumo dizer que passar um mau pensamento pela cabeça, isso ocorre. A gente não tem tanto domínio sobre isso, porque no mundo de hoje a gente é exposto a muitas coisas, mesmo que você não queira ficar vendo os jornais que, de um modo geral, só transmite o lado ruim das coisas, mas em qualquer lugar que você vá, você está no consultório, alguém está falando, você pega uma revista, tudo. O dia a dia, as notícias chegam até você. Então, de repente, você acaba pensando coisas ruins, você viu um acidente, ficou falando dele. Isso a gente não tem tanto domínio, mas é como se fosse um passarinho. Ele pode passar pela sua cabeça, mas deixar ele fazer ninho, aí já é outro assunto, já dependeu de você, vamos dizer, alimentar aquele pensamento. Então, ter o pensamento perverso faz parte. Agora, não devemos cultivar esse tipo de pensamento, porque em Efésios, Paulo está falando, nós andávamos de uma forma nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, mas agora é diferente, a gente tem uma outra meta. Qual que é a meta? Ser semelhantes a Jesus. Nós temos agora um modelo para seguir, não é mais da nossa cabeça. E é isso que a gente vai continuar vendo aqui, o que o Senhor nos diz a respeito. Agora, diz que o Senhor conhece nosso pensamento. Mas esse dizer, quando eu falo, está lá escrito. Vamos ver alguns versículos que falam disso. Isaías 66:18. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória.
Então está dizendo que conhece nossas obras. Isso também ratifica aquela ideia que a gente falou, que primeiro você imagina e né, imbricadamente você pensa e age, a atitude vem depois. E aqui o próprio versículo já falou: conheço as tuas obras e os teus pensamentos. Então a gente imagina, a gente pensa, né? E então está falando que o Senhor conhece. Então nós podemos nos expor diante dele e falar: Senhor, eu queria mudar de pensamento, não queria ficar só pensando isso. Isso também é objeto de oração, de você se expor à palavra de Deus. A gente fala também que só sai aquilo que entra. Então tem que entrar palavra para sair palavra, porque como que entra? Pelos sentidos, tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente cheira, que a gente toca, que a gente come, é um todo, né, que nos influencia. Então, aqui está falando que o Senhor conhece. Se ele conhece, a gente pode conversar com ele sobre isso. E em Mateus 12:25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, está falando que ele conhece os nossos pensamentos. E aqui, ele, além de falar que conhece os nossos pensamentos, ele está falando: olha, não seja dividido, o reino dividido é devastado. A cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, muitas vezes, a gente vive dilemas. E como que a gente pode resolver os dilemas? Colocando para o Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? O que eu devo fazer? Se expor à palavra de Deus, porque ele está dizendo: olha, se você continuar dividido, vai estar arruinado. E isso vale para tudo, para a gente mesmo, para uma casa, uma família, para uma cidade, para um país. É até bom a gente refletir, né? E tomar uma posição, porque nós cristãos não somos feitos para ficar assim, alheio às coisas. Jesus sempre tomou partido. Qual é o partido? De Deus, do céu, da vida, né? Então a gente tem que se posicionar. Aqui está falando que um reino está dividido. Você deve lidar com essa divisão, você tem que ter uma posição, mas se a divisão ocorrer entre você e os seus pensamentos, você deve alinhar e procurar coordenar esses sentimentos e pensamentos, né, que é diferente de sentimento, mas também está junto e misturado, a gente vai ver mais à frente. Em Lucas 6:8 diz assim: mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então vem a pergunta: será que a gente conhece os pensamentos dos outros? Jesus conhecia. Isso aí é um mistério. Eu não vou ter resposta para você. Eu sei que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Agora, nós, como imagem e semelhança de Deus, não sei se a gente conhece os pensamentos dos outros como um atributo natural. Eu acredito que o Senhor pode dar revelação de coisas que podem estar acontecendo, mas é um dom a serviço do que for útil para a igreja, não para o engrandecimento e soberba da pessoa, né? Porque um desejo que eu considero assim imanente do homem é o desejo de dominar os outros, né? É o desejo de manipular, e a gente tem que lutar com isso, porque Jesus nos colocou a serviço dos outros, não para controlar e mandar, né, nos outros. Então a gente tem que lutar, realmente. Existe uma luta, sim. Então, a gente sabe que aquilo que está em nosso pensamento, muitas vezes é uma luta, né? E a gente vai decidir quem é. Você vai se expor à palavra de Deus ou vai se expor àquilo que está aí na mídia, que está em tudo? É claro, a gente não pode ser um alienado, mas a gente deve guardar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, os nossos corações. Mas vamos adiante. O que eu queria trazer aqui nesse terceiro ponto é que o Senhor conhece nosso pensamento.
E agora, como eu falei que é tudo junto e misturado, eu separei 2 versículos que fala pensamento e coração. Como assim? A gente pensa com a cabeça, sente com o coração, para nós há um senso comum que o coração fica no peito e o pensamento na cabeça, mas é junto e misturado. Olha só o que diz o Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, o coração, como a gente já viu em outras oportunidades, ele é um guia não muito seguro. Ainda que para Deus é super importante o que você sente, o que você pensa, mas ser guiado pelo coração não é uma boa ideia. E ele fala, provar e conhece os meus pensamentos. Então, você deve expor seus pensamentos, porque deles virão as atitudes. Que atitudes você está tomando? Elas foram gestadas pela sua imaginação, pelo seu pensamento. Então, sonda-me. Então, a gente se expõe ao Senhor. Em Mateus 9,4 diz, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz, por que pensais mal em vossos corações? Olha só, ligou, pensar com coração, então é tudo junto e misturado. Eu não vou aqui conseguir, né, delimitar a fronteira até onde a gente está imaginando, até onde a gente está pensando e até onde a gente está sentindo. Eu sei que essas 3 coisas fazem parte de nós, e a palavra fala sobre cada uma delas. Então, nós aqui estamos nos atendo ao pensamento hoje, mas que é junto e misturado. E aqui está falando também que, como nós vimos naquele princípio da imaginação, que primeiro você imagina, e isso está linkado com o pensamento e depois a atitude, aqui fala, mais uma vez, a palavra dizendo que é do interior do coração que procedem os pensamentos. Então, em Marcos 7,21 diz, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, é de dentro do coração que surgem os maus pensamentos. E está falando que dos pensamentos, aqui está ratificando aquilo que a gente viu, as atitudes, elas vêm de um processo, né, que você imagina, pensa e age. Em Lucas 5,22 diz, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes e disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? Dizendo, confirmando o tópico que eu estou falando, que é do interior do coração que procede os pensamentos. Então, Jesus está conhecendo os pensamentos e falando, o que vocês arrazoam nos vossos corações? E Lucas 24:38 também diz, e ele disse, por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Então, nós somos um ser íntegro, integral, né? Que a gente pensa, a gente sente, a gente, como eu falei, né? A alma é a sede das emoções, da vontade e da mente. As emoções, né? Normalmente a gente liga ao coração, a vontade às atitudes e a mente aos pensamentos e imaginações. Então, ele está falando aqui que o coração é a fonte desses pensamentos. Então, é do interior do coração que procedem os pensamentos. Então, eu conecto isso aos sentidos. Você vai se alimentar de que tipo de literatura, que tipo de conversa, de leitura, os seus sentidos estarão expostos a que tipo de pensamentos, de ações, de sentimentos. E conforme estes pensamentos, emoções e atitudes,
aliás, esses pensamentos e essas emoções, elas geram atitudes. E aí, eh, é que a gente fala que devemos ter cuidado com aquilo que entra para dentro de nós, mas está tudo ali, junto e misturado. E agora a gente não pode esquecer nunca aquilo que eu comecei a falar no momento, o que que o Senhor quer de nós e o que que Ele espera de nós. A intensidade do amor para com Deus envolve o pensamento. Vamos ver Mateus 22:37. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Então ele está ampliando. Coração faz parte da alma, o pensamento faz parte da alma. Então a gente vai amar o Senhor com tudo que a gente é, até com o nosso corpo, né? E esses pensamentos, a gente vê que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus pensa. Então eu separei aqui uns versículos sobre a grandeza dos pensamentos de Deus. Está lá no Salmo 92:5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. E em Isaías 55:8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então está fazendo uma diferenciação aqui entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus. Então Deus pensa, nós fomos feitos à imagem e semelhança, nós também pensamos, e então só que há o pensamento dele que é acima do nosso. Então a gente não pode se ensoberbecer, se colocar acima de tudo, ser arrogante, porque sabe que a gente só vai saber parte das coisas. Porque tem um versículo que fala: então nós vemos como em um espelho, parcialmente. Só quando a gente encontrar Jesus haverá a plenitude total. Mas aqui na terra o Senhor está falando das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, e nós devemos nos expor à palavra para nos assemelharmos aos pensamentos dele, assemelharmos, não que pensaremos exatamente como Deus, mas a gente pode, através do exemplo de Jesus, o que Deus fez através de Jesus foi trazer um exemplo concreto e real. Então nós podemos nos espelhar na vida dele, no exemplo dele, no que ele fez, de como ele agiu. E não é tão difícil, porque a gente tem os evangelhos, a gente tem toda a Bíblia para nos contar, para nos ajudar, para nos orientar o caminho, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela vai nos guiar para onde nós devemos ir. Você vê que os pensamentos aqui também estavam ligados com caminhos. Caminhos envolve ação, atitude, você caminha com os pés. Você não está parado, está caminhando, está andando, está movimentando. Então está tudo junto. Então há uma grandeza em Deus que se manifestou em Jesus, que nós podemos buscar como exemplo. E através do Espírito Santo, que é o ajudador que está em nós, nós podemos pensar melhores pensamentos. Resumindo, é isso. O que o Senhor pensa de nós? Então eu falei, ele tem ele tem expectativa a nosso respeito. Em Jeremias 29:11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então a expectativa de Deus é que nós tenhamos pensamentos de paz e não de dilema, de confusão, de briga. Então, ele quer, ele deseja, ele pensa a nosso respeito pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos,
que esperamos. Então aqui ele está falando, se temos uma esperança, essa esperança está em Jesus, essa esperança está em bons projetos, em coisas que Deus mesmo coloca no nosso coração, ele fala que ele quer dar esse fim que nós planejamos, que nós esperamos. Então, ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Ele quer que a gente viva uma vida boa, porque está escrito que vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, há uma expectativa a nosso respeito. E ele pensa boas coisas a nosso respeito. E ele também declara qual é o nosso pensamento. Interessante isso, vamos ver o que Amós 4,13 diz. Porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, o Senhor declara ao homem qual seja o seu pensamento. Então, a gente pode se expor ao Senhor, que Ele vai nos revelar, Ele vai mostrar como que a gente está. Estamos nos alinhando à palavra, estamos nos alinhando ao, vamos dizer, ao senso comum. Esse versículo eu achei tremendo, porque esse Deus, o Senhor dos exércitos, e é Jesus, né, que se manifestou aqui na terra, ele declara ao homem qual seja o seu pensamento. Então, a gente pode se expor ao Senhor. Também em Romanos 2,15 diz assim, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, a gente viu ali na definição que a consciência ela se constrói pelos pensamentos. E aqui, Paulo está falando para os romanos que a lei não é mais a lei dos 10 mandamentos, ainda que nós temos que cumpri-lo. Mas esse cumprimento, já falou também que é impossível cumprir sem o Espírito Santo, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Mas essa nova lei é escrita em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então, haverá aqui está falando, testificando juntamente a sua consciência. A consciência da gente vai mostrar quais são os nossos pensamentos, quer acusando ou defendendo. Então, são pensamentos que constroem ou que destroem. Então, o Senhor, ele declara, e a nós, através da consciência, nós podemos discernir quais pensamentos estamos tendo e, consequentemente, quais atitudes vai levar. Isso para que a gente possa identificar o que está acontecendo. Muitas vezes a gente está perdido, não sabe por que a gente está fazendo assim. De repente é porque a gente está se expondo a certas coisas que está produzindo outras. Então, em Hebreus 4,12, aí vai nos dar qual é o árbitro, como que você resolve a situação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente, é tremendo. Então, é a palavra que vai nos orientar. E olha, penetra a divisão de alma e espírito, então não é a mesma coisa. Alma é uma coisa, espírito é outra. Isso é uma revelação. Olha, isso não se tinha antigamente. Então, o espírito é o sopro de vida, é a parte de Deus em nós. E o Espírito Santo é quando você aceita Jesus, ele vem morar em você. E a alma, como eu já falei, emoção, vontade e mente. E aqui está falando, intenção do coração é as emoções, né? Os pensamentos é a nossa mente. Discernir, apta para discernir qual que será a nossa atitude. Então, é a palavra, ela é viva e eficaz, ela penetra,
ela nos confronta. Por isso que ser cristão não é fácil. Não basta você falar assim: "Ah, eu sou assim porque ontem eu fui, é porque eu sofri isso, eu sofri aquilo", e você como passivo diante da circunstância. No cristianismo não, você é ativo, você pode intervir. Não que você tenha o poder total para mudar tudo, mas você e, como eu falei na semana passada também, que nós temos o nosso eu e tem a congregação, o agrupamento, o coletivo para nos ajudar a nos conformar à palavra de Deus. Então a gente não é um ser sozinho, nós precisamos do outro para nos ajudar também. Mas aqui está falando que nós precisamos nos expor e ser confrontados. Então é a palavra que nos confronta. Por isso que às vezes é tão difícil ser cristão para alguns, mas para nós que já somos é fácil. É fácil porque o Espírito Santo nos ajuda, porque temos todos os recursos à nossa disposição. E como eu falei, a gente precisa de guardar esse pensamento, guardar o que entra. Como fala também guardar o nosso coração, Filipenses 4:7 diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." É necessário guardar. Por quê? Porque há um intruso, há o inimigo das nossas almas, que ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E ele usa todos os recursos possíveis para nos destruir, para nos abater. E é preciso, então, guardar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa alma, porque alguém que quer violar. Você guarda porque você guarda tesouro, né? Você guarda coisas preciosas. E então, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa imaginação, o nosso coração precisa ser guardado, porque o Satanás quer entrar lá e te destruir. Então está falando, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Através de quê? Da palavra de Deus, da comunhão, da convivência com os irmãos, da exposição à palavra de Deus. Então, vamos guardar. E agora, gente, vamos a um terceiro conceito que eu já falei várias vezes, falando de mente, né, como a sede do pensamento. Aí, o que é a mente? Como é que isso está junto e misturado? Algumas coisas, olha, a mente pode ser caracterizada como um estado, dimensão ou fenômeno complexo da natureza humana que associamos ao ato de pensar. Então, assim, é difícil a gente, como eu falei, delimitar a fronteira, faz parte de nós. Ela está relacionada com o conceito de descrever as funções do cérebro no que diz respeito à potência intelectual, funções cognitivas e comportamentais humanas. Mas, no senso comum, a gente vai falar, é onde pensamos, é na mente que a gente pensa, que a gente imagina. Então, as imaginações e os pensamentos são imbricados. E a mente que está dentro do pensamento, que a gente pensa com a mente, bom, né? Olha o que já está escrito em Gênesis 6:5. "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente." Olha só, juntou tudo agora. Imaginação, pensamento e coração. Então, aqui está escrito a prova dessa imbricação, que as fronteiras, quer dizer, a ciência está aí lutando, a neurociência, a biologia, tudo para conseguir, né, discernir os limites, as fronteiras da imaginação, do pensamento, dos sentimentos. Mas o Senhor está falando que tudo junto e misturado, e que Ele falou que essa imaginação, esse pensamento do coração é mau. Então, a natureza é má. Aqui é um princípio. Mas
nós nos expondo à palavra de Deus, a gente pode mudar isso. A gente pode se expor, se renovar a nossa mente. Assim como renova a imaginação, a gente renova a mente também. Olha, em 1 Crônicas 28:9 também fala desse junto e misturado. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, é uma relação que o Senhor não obriga ninguém a segui-lo, não obriga ninguém a querer se assemelhar a ele. Então, essa é uma verdade que a gente já sabe, né, por Jesus, mas aqui já está escrito lá atrás que é uma escolha sua. Mas ele entende todas as imaginações dos pensamentos, ele esquadrinha todos os corações. Então, estamos aí junto e misturado. Mas, com o Espírito Santo de Deus, nós podemos agir em cada área. Não é tão necessário assim a gente saber onde começa um, onde começa outro, saber tecnicamente exatamente, porque não se sabe, e eu acredito como mistério de Deus, como a gente viu lá atrás, que a grandeza dos pensamentos de Deus está acima de tudo, que a gente está buscando. Eu acho que é importante a gente buscar, mas eu acho que a gente nunca vai chegar a essas fronteiras exatamente. Mas, então, a Bíblia fala que é junto e misturado. Então, o que a Bíblia fala sobre nossa mente? Em Jó 38:36 diz assim: quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Então você compreende, você entende aquele conceito que falou, a cognição, a inteligência, tudo está aí. Mas quem fez isso? Quem nos criou? Foi Deus. Em Isaías 26:3 torna a falar de paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então você tem que estar, como nós vimos, você vai se expor e a mente vai estar firme, você vai estar firme em quem? Em Deus, confia em quem? Em Jesus. Em Romanos 11:34 diz, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ratificando aquilo que está acima de nós, o que Isaías falou, que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Em Coríntios, primeira carta, capítulo 2, verso 16, está escrito, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que segredo, que coisa tremenda, fantástica. Está falando que a gente pode alcançar a mente de Cristo. Não a completude, eu creio, né? Mas temos a mente de Cristo. Então é possível que esses meus pensamentos sejam direcionados, que eu possa mudar, que eu possa seguir a palavra de Deus, que eu possa imaginar, colocar minha imaginação para ser renovada pela palavra, colocar o meu pensamento para ser renovado pela palavra, porque nós temos a mente de Cristo. Então, há um pensamento para ser transformado. Em 1 Coríntios 1:10 diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Gente, eu não estou falando aqui das pessoas serem iguais, porque não são. Deus criou cada um diferente. Mesmo que você se exponha à mesma palavra, você vai vê-la diferente e vai praticar diferente na sua vida, porque suas circunstâncias são diferentes dos outros. Mas qual que é o mesmo pensamento? É o pensamento do princípio da palavra de Deus. Então, nós somos guiados por princípios e não por ondas, por modernidade, por aquilo que aparece, a última novidade, a última onda. Não, nós somos guiados pela palavra de Deus. Isso que significa aqui o mesmo pensamento. Então, a cristandade, ela tem que estar baseada em alguma coisa. O que vai discernir uma pessoa se é cristã ou não? É se ela segue a Bíblia ou não, se ela vive a Bíblia ou não. Senão, não faz diferença, é a mesma coisa. E agora eu vou falar 2 versículos finais que para mim assim coroa o que nós devemos fazer, o que
o Senhor espera de nós. Em Efésios 4:23 diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha aí, corpo, alma e espírito, tudo misturado, porque o corpo é essa carne aqui, né? Essa tabela química. A alma, emoção, vontade e mente. E o espírito é a parte de Deus em nós. E agora ele está falando, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então isso pode ser mudado, pode ser renovado. E renovado é o quê? É algo que está de novo, renovado. Então, a novidade o Senhor espera. Sempre vai haver algo para você aprender, sempre vai haver algo que você vai poder compreender melhor, para agir melhor. Então, está falando, e vos renoveis no espírito. Então, isso fala de que há um amanhã, uma esperança, um melhor. Eu posso estar ruim hoje, mas amanhã eu posso mudar, eu posso estar melhor. Isso é tremendo, isso é a esperança, é o que nos move. Olha, é extraordinário. E olha Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, a gente viu lá em Jeremias 29:11 que ele tem bons pensamentos a nosso respeito, e aqui está confirmando, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Deus tem um plano, tem um projeto para você, para mim, e esse plano são bons planos, boas coisas, e nós não devemos nos conformar com esse século. Gente, se está aí as coisas contra a palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Nós vamos nos expor ao Senhor, Ele nos vai orientar qual é a medida certa, o jeito certo de fazer, mas a palavra, ela confronta, e nós não podemos nos conformar com este século, com as coisas que estão querendo que a gente pense, que a gente acha, que a gente querem substituir a Bíblia, gente, mas não tem. E nós cristãos vamos prosseguir e perseguir o alvo que é Jesus, que é nos transformarmos à semelhança dele. Então é tremendo isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós devemos pensar, devemos nos confrontar. Nós somos confrontados e isso vai produzir em nós uma pessoa diferente, alinhada com o plano, o projeto de Deus para você, porque ele tem bons planos e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma semana tremenda, uma semana maravilhosa, apesar de tudo, apesar das circunstâncias, porque é Jesus que está à nossa frente, é Ele que nos guia, e nós seremos renovados no corpo, na alma, no espírito, na nossa imaginação, e poderemos, né, assim, vivermos uma vida melhor aqui na Terra. Em nome de Jesus, obrigada por vocês que me ouvem, e que possamos ter todos uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.